Boa tarde, irmãos. Vamos então para mais uma mensagem da Palavra de Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês nesse momento, na sua casa, na sua vida, no seu lar, no seu coração principalmente. Então vamos para mais uma mensagem, mais um vídeo do nosso canal de evangelização. Bom, irmãos, essa mensagem é a respeito do avivamento da igreja. Então começamos, para que a gente possa desenvolver o raciocínio, desenvolver a meditação, a gente vai precisar ler um texto da Bíblia que está lá no livro de Joel, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 20. Diz assim lá em Joel, capítulo 2, do 12 ao 20. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai em jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Joel, irmãos, foi um profeta para o povo de Judá. Ele era contemporâneo de Amós e de Oséias. Seu nome, Joel, significa Jeová é Deus. Sabemos que ele era filho de Petuel, mas, além disso, pouco se sabe sobre o seu passado ou a época exata em que ele escreveu este livro, de apenas 3 capítulos. Ele é considerado um dos profetas menores porque o livro dele é de apenas 3 capítulos, é um livro pequeno, não que ele seja menor, mas é por causa do tamanho da obra que ele deixou escrita. Bom, no entanto, o tema de Joel é claro. Qual é o tema de Joel? O dia do Senhor. Isso teve uma aplicação dupla para o povo de Judá. Ele estava pregando uma mensagem de arrependimento antes do juízo de Deus sobre o seu povo. Há também uma aplicação profética relativa ao dia do Senhor, quando Deus voltará para julgar o mundo e estabelecer o seu reino em retidão. Assim como o tema era prático e profético, em aplicação para Judá, o mesmo é verdade para nós hoje. Estamos vivendo em um dia em que os homens precisam se arrepender e se voltar para Deus. Nossa nação rejeitou a verdade da palavra de Deus e virou as costas para o Senhor. Eu creio que se o Brasil não se arrepender
o juízo é certo. O dia do Senhor está chegando. Esse dia é marcado no calendário de Deus. Já está determinado. Um dia, Jesus Cristo, nosso Senhor, retornará em grande poder e glória para julgar este mundo e o pecado no qual este mundo está abraçado. Pensando nisso, chego à conclusão, irmãos, que estamos precisando de um avivamento em nossos dias. A única esperança de Judá era o avivamento. E é a única esperança para o Brasil. Estamos numa necessidade desesperadora de um avivamento na nossa nação. Os mesmos elementos que eram necessários nos dias de Joel devem estar presentes e ser cumpridos em nossos dias. Pois bem, agora me deixem fazer uma pergunta para todos nós, para você e para mim. Nós desejamos um avivamento? Nós queremos um avivamento? Esses versículos que lemos anteriormente lidam com o coração do povo. É no coração do homem que nasce a vontade, que nasce a determinação e que nasce o propósito. É o coração que deve desejar o avivamento. O coração do povo de Deus é o coração do avivamento. Se quisermos ter um avivamento e evitar o juízo de Deus, nossos corações devem estar acertados com Ele. Que tipo de coração é necessário para que tenhamos o avivamento? Que tipo de coração? Em primeiro lugar, devemos ter um coração submisso. Deus disse: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Deus queria que eles entregassem suas vidas e suas vontades a Ele, completamente. O avivamento não vai acontecer a menos que nos voltemos para Deus de todo o coração. Devemos nos colocar diante do Senhor e nos comprometer a lhe entregar nossas vidas a Ele. Segundo, devemos ter um coração desesperado. Será que conseguimos sentir no coração uma desesperada necessidade de que aconteça esse avivamento? Será que conseguimos nos emocionar quando pensamos na quantidade de almas que estão necessitando ser avivadas para serem salvas? Quantas? 10? 20? 100? 1000? Milhares? Milhões? Sim. Muitos milhões de almas ainda estão dormindo. Ainda não despertaram do seu sono, que vai acabar levando-as para o inferno. Quando penso nisso, irmãos,
quando penso nisso, meu coração entra em desespero. Vejo muitos à minha volta, muitos conhecidos, colegas de trabalho, muitos vizinhos, muitos familiares, muitos amigos e até mesmo muitos irmãos da igreja. Tempos desesperadores requerem medidas desesperadoras. Precisamos ficar desesperados e buscar ao Senhor para que aconteça esse avivamento. Orar desesperadamente e implorar a Deus para que aconteça esse avivamento. Terceiro, irmãos, no coração. Precisamos ter um coração em santificação. Olhem o que diz lá no versículo 13, desse texto que a gente acabou de ler. No versículo 13 diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgar as vestes era uma demonstração externa de tristeza e pesar. Infelizmente, o ato de rasgar as vestes, praticado naquela época, era mais para mostrar do que mesmo por sinceridade do coração. Deus não está interessado em rituais. Ele está interessado no coração. Era a hora de rasgar os corações, de realmente lamentar seus pecados e fazer alguma coisa sobre isso. Então, era a hora de rasgar os corações e agora é a hora de rasgar os corações. E realmente, com sinceridade de coração, quebrantar o coração, lamentar pelos pecados e fazer alguma coisa sobre isso. Deus queria que eles procurassem em seus corações e lidassem com o pecado. E Ele quer a mesma coisa de nós hoje, irmãos. Quer que nós procuremos em nosso coração os nossos pecados e trabalhemos em cima dos nossos pecados. O avivamento não acontecerá sem santificação. Deus não está interessado em nossa demonstração de adoração. Ele não se interessa em formalidades. Ele está interessado na condição do nosso coração. Se queremos ver o avivamento, devemos nos acertar com Deus. Precisamos procurar em nossos corações e nos livrar do pecado. Precisamos pedir, como Davi pediu no Salmo 139, do versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Assim orou Davi.
E assim devemos orar, pedindo para que Deus limpe o nosso coração de todo o caminho mau, de todo o caminho errado, de toda a iniquidade, de toda a concupiscência, de todo o pecado. Limpa o meu coração, Senhor. Davi disse mais num outro salmo, que eu não lembro qual foi: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Irmãos, irmãs, ainda precisamos mais. Precisamos que nossos corações estejam preparados para a adoração. Devemos ser capazes de reconhecer a bondade de Deus em nossas vidas. O avivamento resultará em louvor e adoração ao Senhor. Devemos sempre louvar ao Senhor pelas coisas maravilhosas que Ele fez. Se Ele é gracioso, misericordioso, paciente, compassivo, isso já são razões mais do que suficientes para louvar o seu nome. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Joel declarou nesse texto: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Esses eram tempos desesperados. O juízo estava chegando para Judá. As almas estavam na balança para serem pesadas. E os homens precisavam se arrepender. Alguém, em nossos dias, precisa perceber a urgência. Estamos vivendo em tempos desesperados. Nossa nação está desmoronando. As famílias estão sob ataque. Os alicerces da nossa fé estão se desmanchando. A imoralidade é desenfreada. As igrejas estão vazias. Inúmeras almas perdidas e o juízo é certo. Será que há alguma causa para tudo isso? Quem vai soar o alarme? Quem vai orar e buscar a Deus? Quem vai se humilhar e perceber a necessidade? Isso é sério. O avivamento é a única esperança nossa. A misericórdia e a graça de Deus são nossas únicas esperanças. Se não houver um avivamento, irmãos, a condenação e o juízo são certos. Chegou a hora dos sacerdotes chorarem diante do Senhor. É hora deles buscarem a Deus com o coração sincero e abandonarem a si mesmos pelo bem do povo. Precisamos daqueles
em nossos dias que farão de Deus a prioridade de suas vidas. Precisamos de pregadores que preguem a verdade. Precisamos de cristãos que vivam a verdade. Precisamos daqueles que têm fome dos caminhos de Deus e desejo de alcançar aqueles que estão perdidos. O avivamento resultará em bênçãos incalculáveis para o povo de Deus. O avivamento traz cura e ajuda. Deus está atento àqueles que o buscam. Ele se revelará no meio daqueles que o desejam. Ei, irmão, irmã, eu não sei sobre você, mas quero que Deus saiba sobre nós, e Ele sabe. Eu desejo sua presença no nosso meio, e Ele está. Não faremos nada realmente que valha a pena se não for por intermédio dele. Não há razão para vivermos separados das provisões de Deus, amados. Não há razão. Não tenho nenhuma dúvida de que Ele quer nos abençoar além da medida. Poderíamos ter muito mais do que temos hoje, se apenas procurássemos e nos voltássemos mais para o Senhor. Eu quero tudo que Deus tem para me oferecer. Eu quero um avivamento espiritual para a nossa nação, para o nosso país, para o meu amado povo brasileiro. É urgente. Eu quero. Medite sobre isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. E se você também quer que o maior número, a maior quantidade possível de almas sejam salvas, clamem a Deus pedindo por esse avivamento espiritual entre o nosso povo. Um abraço, fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.